O que distingue centralmente o texto A do texto B? Caraca, o que distingue centralmente o texto A do texto B? Então vamos só observar o texto A aqui, ó. A era dos memes na crise política atual. Então aqui o texto basicamente fala que começa com o meme, ele serve, né, ele estimula o debate, como foi falado, né? Aí falando da meme crítica, uma categoria de crítica social, depois mostra a necessidade dos manifestos para fazer alguma coisa real, né, efetiva, ok. Depois a gente entra no texto 2, o texto B, né? Aí no texto B, ele fala sobre o museu. E aí ele mostra pra gente que os memes possuem, além de sua função cômica, uma função social. Beleza? É essa a ideia aqui no texto e tal. Então vamos agora observar aqui, né, no nosso texto, o seguinte. Vamos voltar para cá. O caráter de seriedade atribuído aos memes no texto A, em contraste com o de zoeira no texto B. Então, veja só. O caráter de seriedade atribuído aos memes no texto A. O texto A, ele mostra a comicidade dos memes. O texto B mostra a relação de zoeira com seriedade, mas não é simplesmente zoeira. Então aqui está fora, beleza? Alternativa A está fora, pelo menos trocou, no mínimo trocou aí a posição. Letra B. A crítica de caráter político atribuída aos memes no texto A, em contraste com a crítica de caráter social no texto B. Bom, então vamos lá. O texto o texto A, ele transmite uma crítica de caráter político. Opa, terror, só a gente observar aqui, ó. A era dos memes na crise política atual. Então, os memes, né, eles estimulam o debate. Meme crítica, mas veja bem, meme crítica é uma categoria também de crítica social. Não é só de crítica política. Concorda comigo? Beleza, então ele mostra pra gente, na sequência fala dos manifestos e tudo mais. Tranquilo? Então veja, o texto A crítica de caráter político atribuída aos memes no texto A. Então tem crítica de caráter político, mas também tem crítica de caráter social. Nós observamos isso lá. Meme crítica de caráter social, lembra? Em contraste com a crítica de caráter social no texto B. O texto B, ele apresenta a crítica social e ele fala a respeito do museu. Como o texto A não se prende somente a caráter político, mas também social, a gente observa que ainda não é a melhor ideia. Então, ó, distingue centralmente ambos os textos, beleza? Então, vamos observar aqui. Letra C. A referência a alguma forma de efeito produzido pelos memes, presente no texto B, alguma forma de efeito, em contraste com sua ausência no texto A. Olha, o texto A, ele é ausente de efeito? Não. Veja que o texto fala para a gente que não pode parar nele, mas há uma função nele de estímulo do debate. Concorda comigo? Então essa crítica auxilia, beleza? Logicamente, não pode parar por aí. Deve-se manter a partir dessa crítica e tudo mais, devem-se manter ações, como os manifestos, protestos, passeatas. Então ele não é ausente de efeito, tá? Então fora. Letra D. A crítica aos memes como prática com limites de alcance, explicitada no texto A. Ó, a crítica aos memes como prática com limites de alcance, em contraste com a ausência dessa crítica no texto B. O terror, a crítica aos memes como prática com limites de alcance. Então o autor fala a respeito dos memes, ele tem o seu devido valor, né, tem uma certa relevância, mas há uma limitação. Então eu posso entender que o autor, ele mostra a limitação do meme no texto A? Sim, porque ele fala, não pode parar por ali. Então se a sociedade, ela simplesmente começa a rir de si própria, não adianta nada. Tem que partir para o manifesto, a passeata, concorda comigo? O enfrentamento do problema. Ok, então ele faz uma crítica de que a sociedade não pode parar no meme, ela tem que avançar. O texto A traz isso para a gente. O texto B, ele coloca essa crítica? Não, ele registra simplesmente. O texto B, ele registra que esses memes,
esses memes, eles vão agora estar vão ser peças de museu. É isso que o texto fala. E da sua relevância. Então não há, nesse caso aqui, ó, né, não há realmente no texto B uma crítica. Então não há crítica no texto B. Mas no texto A, há essa crítica sim com o limite de alcance do meme. Como a gente vai percebendo aqui, ó. A era dos memes na crise política atual. Vamos falar da relevância do meme, né? Porém, não pode parar ali. Esses manifestos ou críticas de formas isoladas podem mesmo, sem intenção, relegar os cidadãos brasileiros a um estado de inércia, a uma condição de estado permanente de sonolência eterna e berço esplêndido. Já os manifestos, então não pode parar nos memes. Daí essa relação crítica do autor. Cara, gostei dessa letra D, gostei dela. Então vou deixar aqui por enquanto. Eu percebi o limite de alcance do meme no A e não há essa crítica no texto B. Não há crítica no texto B. Letra E. A larga circulação dos memes apresentada no texto A, em contraste com sua fixidez e imobilidade apresentadas no texto B. A grande circulação dos memes no A e no B uma fixidez? Não. Inclusive é peça de museu justamente porque é algo relevante na sociedade. Concorda comigo? Então não há uma imobilidade ou fixidez na sociedade. Então, neste caso, nós notamos que a alternativa D de dado realmente é a melhor resposta. Beleza? Então, nós notamos aí a alternativa D de dado.